Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter uma aula de revisão diagnóstica para fazermos um levantamento do que vocês aprenderam, tá certo? Então, qualquer coisa, revise de novo essa aula. Qualquer dúvida, pode me procurar no privado e no grupo do Zap, tá certo? Vamos lá? Revisando o conjunto dos números inteiros. Então, observe aquele Z ali, em matemática, ele simboliza os números inteiros, ok? O conjunto dos números inteiros, nele, nós temos os números naturais. Então, observe aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e reticências. Com as representações de 2 e positivo 2, tem o mesmo significado. O conjunto dos números naturais também pode ser escrito desta forma, como vocês estão vendo aí. Então, você pode colocar 0, aí pode colocar positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 e assim por diante. É na prática não usar o sinal de mais, porque subentende-se que se você não colocar o sinal de mais, está dizendo que o número é positivo. Tá certo, galera? Então, dizemos que os números naturais correspondem aos inteiros positivos, com o zero. Observe agora o conjunto dos números inteiros negativos. Então, observe que nós temos negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1 e olha que para, tá certo? Reunindo os números naturais com os inteiros negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado assim. Observe que a letra Z está dizendo que é o conjunto dos inteiros, é igual. Observe que nós temos reticências. Essas reticências quer dizer que tem muito mais números, né, no infinito. Mas começamos a ver aí na tela que tem negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0. E a partir do zero entram os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ao infinito, onde tem essas três reticências. Ok? Ou, como ele coloca aí na tela, o número inteiro é colocado negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0 e coloca-se o sinal de positivo. Positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5, positivo 6 e assim por diante. O mais usual é nós fazermos como está na primeira figura, né? No caso, em cima, onde tem Z é igual, aí começa com os números negativos, vai para o zero e tem os números positivos sem o sinal, tá certo? Esse modo é o mais usual. Números inteiros na reta numérica. Então, observem, gente, que a partir do zero, se você observar aí, sentido positivo, ele vai para a tua direita. Então, a partir do zero, todo número que está à direita do zero, ele é positivo. A partir da esquerda do zero, todos os números são negativos. Então, observe o seguinte. Vamos identificar algumas letras que estão em alguns pontos na reta numérica. Por exemplo, o ponto S, se ele está à esquerda de zero, e nós contarmos a partir de zero tantos pontos tivermos, observe que ele está no número 8, e se está à esquerda, ele é negativo. Então, S está sobre o número 8, e esse número 8 é negativo. Observe, por exemplo, agora o ponto R. No ponto R, do mesmo jeito que foi o ponto S, ele também é negativo. E ele é o valor de 7, 7 negativo. Agora vamos observar o ponto X. No ponto X, ele está à direita de zero.
Se ele está à direita de 0 e você está observando aí, ele tem o valor de 3. Então, é 3 positivo. Então, não se esqueça, os números que estão no sentido à direita de 0 são os números positivos. E os números à esquerda de 0 são os números negativos. Ok, galerinha? Módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, dizemos que é a distância do ponto que representa esse número até a origem. Então, vamos entender melhor o que pode ser isso. Então, veja bem. Nós temos, por exemplo, a exemplo da reta numérica acima, nós temos alguns pontos nessa reta numérica aqui abaixo. Então, por exemplo, no ponto P, nós temos o número negativo 4. Observe que a distância dele até 0 é 4 números, né, com o sinal negativo. Do mesmo modo, vai ser a distância de 0 ao positivo 4. Também vai ter 4 sentidos, 4 pontos, 4 distâncias, né, de números positivos. Então, dizemos que é a distância do ponto que representa esse número até a origem. Então, o ponto P, que está negativo até 0, a distância dele é de número 4 negativo. No caso X ele tem um valor de positivo 3. De 0 até 3, nós temos uma distância de 3 números positivos, tá certo? Por exemplo, agora, o nosso Y está à esquerda de 0. Então, sua distância de negativo 1 a 0 já está dizendo, é uma distância de 1 apenas, só que esse número está negativo. Observe agora o I. O I está à direita de 0. Então, a sua distância é de número 1. Só que agora nós temos o sinal positivo. Então, módulo ou valor absoluto. Isto quer dizer a distância, certo? Que representa esse número até a sua origem. Módulo ou valor, né, absoluto de um número inteiro. Mais uma vez, agora com o segundo exemplo. Observem aí, nós temos negativo 2 até 0 e temos 0 até o positivo 2. Nós temos justamente a distância de um número negativo 2 até 0 e 0 até o positivo 2. Outros exemplos. O valor absoluto de negativo 3 é 3 positivo. Ou seja, se nós colocarmos dentro desse módulozinho que vocês estão vendo aí, se esse número ele tem a condição de entrar negativo, o seu módulo vai ser o número positivo. Então, se ele entrou negativo, a representação dele, a distância dele vai ser o número positivo. Segundo exemplo, diz assim, um módulo de positivo 9, positivo 9 é 9. Ou seja, positivo 9 é o próprio 9. Ele não vai entrar positivo e sair negativo. Não. Ele é o próprio módulo dele. O número positivo ele tem o seu próprio módulo. É ele mesmo nesse caso. Então, o módulo de 0 é sempre 0. Ok? O valor absoluto de negativo 20. Então, nós temos uma distância, né, do número negativo, caso 20. O seu módulo ele vai se tornar positivo. Então, positivo 20. Observe como está aí no exemplo. Então, o módulo absoluto de negativo 20 é positivo 20. Observe essa explicaçãozinha aqui embaixo. O módulo de um número diferente de 0 é sempre positivo. O módulo de um número diferente de 0 é sempre positivo. Números opostos ou simétricos. Vamos considerar em uma reta numerada o ponto O, onde vocês estão vendo ali, correspondente ao número 0, é o que está embaixo, tá certo, galera?
como origem. Temos nesse caso um exemplo de simetria central, ou seja, uma simetria em relação a um ponto. Esse ponto foi dado que é justamente O. Qual o valor do O? 0. Então, se você observar, nós temos alguns pontos. O ponto A, o ponto B. O ponto A é de valor positivo 1. O ponto B é de valor negativo 1. Neste caso, nós temos uma simetria entre esses números. Observe que pelo desenho nós temos com uma figura, né? Uma igualdade, só que o que muda é justamente os sinais. Se você observar positivo 2 e negativo 2, nós também temos uma simetria com um e outro. Devido a essa simetria em relação ao zero, os números inteiros também são chamados de inteiros relativos, certo? Então, só para a gente guardar essa informação. Os pontos A e B estão à mesma distância de O. Dizemos que positivo 1 e negativo 1 são números opostos ou simétricos. Tá ok, galera? Veja mais alguns exemplos de números opostos. Por exemplo, positivo 2 e negativo 2. Positivo 3 e negativo 3. E assim por diante. Tá certo? Veja como indicamos o oposto ou simétrico de um número. O oposto de 4, nesse caso é positivo 4, é negativo 4. O simétrico do positivo 7 é negativo, né? Com positivo 7, ele se transforma em negativo, certo? O negativo na frente do número positivo, o número fica negativo. O oposto de negativo 9 fica negativo, aí entre parênteses, negativo 9. Negativo por negativo, neste caso, se transforma em positivo. O simétrico de 0 é o próprio 0. O oposto de negativo 7 é negativo 7, aí entre parênteses você coloca o próprio negativo 7, aí vai ficar negativo por negativo, vai se transformar em positivo, então vai ficar positivo 7. O oposto de positivo 35, aí você coloca um negativo na frente do positivo 35 e ele se transforma em negativo. Então, o oposto do positivo 35 é negativo 35, tá certo? Comparação de números inteiros. Comparar dois números significa dizer que se o primeiro é maior do que, então observe esse sinal aí, olha, maior que, né? Menor do que, observe que agora mudou o sentido, ó, menor que ou igual ao segundo número. Isto quer dizer que a partir de agora nós teremos esses sinais ao qual a gente vai comparar números. Esses números os inteiros. Então, para comparar dois números inteiros positivos, basta pensar em dois números naturais. Ou seja, o maior deles é o que tem um módulo maior. Então, vamos lá. Por exemplo, positivo 378 é maior do que 169. Observe esse sinalzinho aí, viu, gente? Esse sinal é muito importante para os nossos estudos. Então, positivo 378, ele é maior, ela vem esse sinal, ó, é maior do que 169. E o positivo 94, ele é menor. Observe que agora o sinal inverteu, ó. Ele é menor do que 100. Uma dica que eu vou dar para vocês. Não tem esse sinal, a abertura dele, se ele estiver na frente do número, essa aberturazinha, se estiver na frente do número, está dizendo que esse número é maior. Quando você vê a ponta dele na frente de um número, é porque está dizendo que esse número é
menor. Então, para comparar um número inteiro positivo com o zero, o maior deles é sempre o número positivo. Por exemplo, positivo 76, ele é sempre maior do que zero, certo? E zero é menor do que 85, sempre vai ser menor, certo? Então, observe que o símbolo mudou completamente. Observa, positivo 76, olha, a abertura está para o 76. Então, se a abertura está para o 76, 76 é muito maior do que zero. Poderia ser outro número aí, você poderia colocar, fugindo um pouco dessa explicação com zero, 76 é maior do que 12. Então, se a abertura estiver para o 76, com certeza essa configuração está correta, tá certo, gente? Mas voltando ao exemplo aí, ó, positivo 76 é maior do que zero e zero é menor. Observe que a pontinha do sinal está para o zero. Então, está dizendo que o zero é menor do que 85. Então, observe aqui o que a professora no desenho está dizendo. Os dois casos acima, você já tinha visto quando estudou os números naturais. Tá certo? Vejamos um exemplo agora prático. Para fazer a comparação de números inteiros em outros casos, podemos usar vários recursos, como pensar em medidas de temperatura, em débitos e créditos, usar a reta numerada, entre outros. Então, vamos ver 3 casos a seguir. Então, o primeiro caso é assim. A professora de matemática do 7º ano, do 7º ano C, mostrou aos alunos várias formas de comparar 0 e negativo 39. Então, mostrou vários tipos para comparar, certo? 0 e negativo 39. Então, ela diz assim: estar com um saldo de negativo R$ 39 é pior do que estar com um saldo zero. Portanto, negativo 39 é menor do que zero, ou zero é maior do que negativo 39. Observe que o ano passado nós tivemos essa aula e eu dizia assim para vocês, eu não sei se vocês recordam, quando o número negativo ele está muito longe do zero, ele sempre vai ser menor. Por exemplo, o negativo 5 ele está muito longe do zero, então quer dizer que o negativo 4 é maior do que negativo 5. O negativo 1 ele vai ser maior do que negativo 5. Então não se esqueça. Mas por que, professor? Porque quando o número negativo for mais perto do zero, ele sempre vai ser maior. Tá certo? Continuando. Negativo 39 graus Celsius é mais frio do que 0 graus Celsius. Portanto, negativo 39 é menor do que zero. Entenderam agora, gente? Continuando aqui. Zero fica à direita de negativo 39 na reta numerada. Portanto, zero é maior do que negativo 39. Ok? Quando comparamos um número inteiro negativo com o zero, o maior deles sempre será o zero. Então, mais uma vez, quando compararmos um número inteiro negativo com o zero, o maior deles sempre será o zero. Guarda essa informação, viu? Exemplo, depois a professora pediu aos alunos que comparassem o positivo 2 e negativo 3. Veja como alguns alunos pensaram. Eles representam a reta numerada na posição vertical, vocês podem observar que está em pé, e na posição horizontal. Na horizontal ela está deitadinha, tá certo? Então vamos para a vertical, onde ela está em pé. Positivo 2 está acima de negativo 3. Portanto, positivo 2 é maior do que negativo 3. Corretíssimo. Aí vamos para a menina agora.
O ano 2 depois de Cristo, que é o positivo 2, é posterior ao ano 3 antes de Cristo, negativo 3. Portanto, positivo 2 é maior do que negativo 3. Perfeito. Vamos agora para a reta numerada, só que ela vai estar agora na horizontal. Então, a minha diz assim, positivo 2 fica à direita de negativo 3. Portanto, observe que ela bota o sinal. Ó. Positivo 2 é maior do que negativo 3. Perfeito. O menino diz assim, positivo 2 graus é uma medida de temperatura maior do que negativo 3 graus Celsius. Portanto, positivo 2 é maior do que negativo 3. Então, quando comparamos um número inteiro positivo com um número inteiro negativo, o maior deles é sempre o número positivo. Mais uma vez, para a gente guardar com cuidado. Quando comparamos um número inteiro positivo com um número inteiro negativo, o maior deles é sempre um número positivo. E na terceira situação, no terceiro exemplo, por último, a professora pediu que eles comparassem negativo 1 e negativo 2. Veja o pensamento de alguns alunos. Então vamos lá. Negativo 1 está acima de negativo 2. Portanto, negativo 1 é maior do que negativo 2. Realmente é verdade. Depois de assim, negativo 1 grau Celsius é uma medida de temperatura maior do que negativo 2 graus Celsius. Portanto, negativo 1 é maior do que negativo 2 graus. Perfeito, está correto. E por último, a menina diz assim, negativo 1 fica à direita de negativo 2. Portanto, negativo 1 ele é maior do que negativo 2. Perfeito também. Então, quando comparamos dois números inteiros negativos, o maior deles é o que tem menor módulo. Nesse caso, o mais próximo do zero, tá certo? Vou mais uma vez falar para vocês que quando comparamos dois números inteiros negativos, o maior deles é o que tem um menor módulo. Nesse caso, o mais próximo do zero, ok? Nossas primeiras aplicações. Na nossa primeira aplicação diz assim, Fabiano e Vera discutiam a ordem na reta numérica conforme mostra a imagem abaixo. Então, observe que na imagem abaixo nós temos os números negativo 10, negativo 2, 0, 9, positivo 5, positivo 7, negativo 6. Logo em seguida, se deparam com a reta numérica da seguinte forma. Aí, eles já observaram que a reta numérica só tem dois lugares que está indicando números, onde tem o 0 e onde tem o 5. Tenha o ponto P, Q, R e S. Então, observaram as letras e viram que estão em cima de números. Vera diz que o ponto P é negativo 2, Q é negativo 1, R é 1 e S é 2. Apenas negativo 2 e 0 estão na primeira imagem. Ela diz isso. Na segunda imagem, ela disse quem eram os pontos e disse que apenas negativo 2 e 0 estão na primeira imagem. Fabiano diz que P é negativo 2, Q é negativo 3, R vale 1 e S vale 3. E diz que Vera errou. Nesse caso, quem acertou todos? Então vamos dizer realmente se foi Fabiano que acertou todos ou se foi Vera que acertou todos. Vamos observar, vamos fazer a nossa resolução à parte, tá certo? Vamos lá. Então, olha,
A gente vai analisar primeiramente a resposta de Fabiano. Fabiano disse que o ponto P é igual a negativo 2. Se nós contarmos do zero central para a nossa esquerda, 0, aí que vai ser negativo 1, P negativo 2. Então está correto. Só que, justamente no ponto Q, ele colocou que é negativo 3. Então ele já está errado. Ele errou. Porque Q é igual a negativo 1. Observe que ele disse que R é igual a 1. Realmente, nós vamos pegar agora os valores à direita de 0. Então, de 0 a R, a distância, né, o módulo vai ser 1. No caso, a distância vai ser 1. Então, ele acertou. S igual a 3. Então, aí ele já errou. Porque nós temos R igual a 1. S só poderia ser 2. Certo? Então, ele se equivocou. Vamos avaliar agora Vera. Então, analisando a resposta de Vera. Então, Vera disse que P é negativo 2. Nós vimos que realmente é. Ela acertou. Q é igual a negativo 1. Ela também acertou. R é igual a 1. Também acertou. E S é 2. Também acertou. E ainda diz que negativo 2 e 0 estão na primeira imagem. Observe que ela acertou, né? Ela colocou negativo 2 e 0. Também tinha o 5, mas de todo jeito ela acertou. Então, quem realmente estava corretíssima era Vera. Vera acertou. Então, ok, galera? Vamos para o próximo. Segunda aplicação. Na segunda aplicação, diz assim, no mês de julho, foram registradas as temperaturas mais baixas do ano nas seguintes cidades. Aí tem cidades X, Y e Z. E as temperaturas, está dizendo em graus Celsius, que é negativo 1, positivo 2 e negativo 3. A representação correta das temperaturas registradas na cidade X, Y e Z na reta numerada é... Então, veja bem, nós temos aí ó, a letra A, B, C e D. E precisamos ver qual dessas alternativas está correta. Observe que X, a cidade X, ela tem o valor de negativo 1 grau Celsius. Então, foi frio. Na cidade Y, está positivo 2. Está frio também está, mas observe que está maior, a temperatura aumentou. E temos que na cidade Z, a temperatura é negativo 3. Então, baixou mais ainda do que em relação a Y e a X. Então, qual dessas alternativas está correta? Vamos analisar uma por uma, tá certo? Então, em nossa resolução, veja só. Observando a localização das letras, na alternativa A, x está dizendo que é negativo 1. Se a gente comparar com a tabela, né, está certo, né? Então, a partir do zero, vemos que está correta. Y é igual a 2. Observe que 0, aí passou à nossa direita, nós encontraremos 1, e y está dizendo que é 2. Se a gente for observar y na tabela abaixo, realmente é positivo 2. Vamos agora analisar o ponto Z. Na letra A diz que o ponto Z é 3. Mas se a gente for observar na tabela, abaixo, a cidade Z está dizendo que é negativo. E na alternativa A está dizendo que é positivo. Portanto, a alternativa A está errada. Ok? Está errada. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, diz que x vale 1. Se você observar, de 0 a x, nós temos uma distância de 1. Aí nós vamos agora para a letra Y, que é a cidade Y. Está dizendo que é 2. Então, 2 positivo. Ok? E o Z também está dizendo que 0 a Z também dá uma distância de 3 positivo. Mas se a gente for comparar esses números com a tabela que nós temos aqui embaixo, x está dizendo que é negativo. Então, a resposta já está errada, porque na alternativa B está dizendo que x é positivo. Então, já está errada aí.
Também disse que Z é positivo, mas quando a gente vai observar na tabela, diz que Z é negativo. Então, a alternativa B também está errada. Observamos agora a alternativa C. Na alternativa C, a partir do zero, observe que se você contar 0, x é 1, depois tem negativo 2 e o Z cai justamente em negativo 3. Então, o Z seria, negativo 3. Perfeito. O nosso x vai ser negativo 1. E o y vai ser positivo 1. Observe, comparando com a tabela embaixo, o y é 2. E ele disse que o y é positivo 1. Então, nos mostra que está o que? Errado. Acertou em alguns pontos e errou em y. Portanto, a resposta da letra C está errada. Chegamos agora à alternativa D. Se você observar em D mais uma vez, como foi na letra C, observe que Z, a cidade Z, é negativo 3. X vai ser negativo 1. E se você observar Y, pegando do zero à nossa direita, então 0, 1, 2. O Y vai ter a temperatura de 2 graus Celsius. Quando a gente comparar com a tabela abaixo, X, negativo 1, perfeito. Y, positivo 2, perfeito. E Z, negativo 3, perfeito. Então, a alternativa correta é a letra D. Tá certo, galerinha? Chegamos à terceira aplicação. Então, observe as setas Z, Y, X e W. Na reta numérica abaixo. Então, observe com todo cuidado essa figura aí. A alternativa correta abaixo será letra A, letra B, C, D ou E. Na letra A diz assim, Z é maior do que X. Na letra B, 0 é menor do que negativo 1, que é maior do que 2. Na letra C, negativo 4 é menor do que negativo 2, que é menor do que 0. A letra D diz que o ponto W é maior do que 1, que é menor do que negativo 2. E por último, a alternativa E diz que 5 é maior do que 4, que é igual a 2. Então vamos analisar com todo cuidado. Resolução. Cuidado com os sinais de maior que, menor que e de igualdade, tá certo? Então vamos analisar a alternativa A. Z ele é maior do que X. Então vamos observar quem é o valor de Z. Se você olhar para a nossa imagem, está dizendo que Z ele é negativo 3. E X, se você observar, ele é positivo 3. Observe que há um equívoco muito grande aí nessa afirmativa. Negativo 3 é maior do que X? Não, pois negativo 3 é menor do que positivo 3. Está dizendo que está errada. Outra justificativa é, não se esqueça, o número negativo, quando ele estiver longe do zero, ele sempre vai ser menor. E observe que o 3 ele ultrapassou o zero. Então, ele é muito maior do que negativo 3. Tá certo? Na letra B, diz assim, 0 é menor do que negativo 1, que é maior do que 2. Lógico que está errado, porque negativo 1 ele é menor do que 0. E ele é menor do que 2. Então, essa resposta está errada. Na letra C diz o seguinte, negativo 4 é menor do que negativo 2, que é menor do que 0. Corretíssima. Porque, se você observar na figura, negativo 4 ele está longe de 0. Então, isso implica dizer que o negativo 2 ele é maior do que negativo 4. E, consequentemente, observe que o negativo 2 está um pouco longe do zero. Então, se está um pouco longe do zero, também ele é menor do que zero. Então, a alternativa C está corretíssima. Ok? Na alternativa D, diz assim, W é maior do que 1, que é menor do que negativo 2. Vamos observar o seguinte,
O valor do ponto W é 4. Realmente ele é maior do que 1. Só que 1 não é menor do que negativo 2. Então essa resposta está o quê? Errada. No primeiro momento, W realmente é maior, né, do que 1, porque o W vale 4. Só que depois de assim, que 1 é menor do que negativo 2. Então esse ponto aí está errado. Tá certo, galerinha? E chegamos à letra D. 5 maior do que 4. Perfeito? 5 é maior do que 4. Mas 4 é igual a 2? Não. Totalmente equivocado essa afirmativa. Então a única que está correta é a letra C. Chegamos ao final da nossa aula, galerinha, sabendo que nós temos uma atividade no Google Forms, tá certo? Qualquer dúvida, deixa a sua questão no Zap, no grupo Zap, tá certo? Então, um grande cheiro para vocês, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.